Oi, filhinhos! Hoje eu tô assim com uma figura muito ilustre me visitando, é verdade. Ela veio me visitar. Mentirinha, né? É que eu a convidei porque ela trabalha numa área em que eu tenho muitas perguntas, assim, e perguntas de crianças, né? E adolescentes. E até tem pessoas já mais, com uma idadezinha mais, né? Que faz as perguntas para mim. E eu, como eu disse, eu sempre procuro alguém que possa vir me ajudar a responder na questão da saúde. E eu estou com essa moça aqui que eu vou ler o que ela postou lá no Face dela, para vocês terem uma ideia de como é o desejo dela, é o que ela quer para a vida dela, que é assim, eu admiro demais, admiro mesmo, não é porque ela está na minha frente não, viu, crianças? Então ela colocou assim, não foi indecisão, foi a melhor escolha, ser enfermeiro. Ela é uma enfermeira. Então, assim, eu tô com a Bianca Fagundes, tá? Eu a conheci, mas é engraçado, filho, assim, que no lugar onde ela trabalha, eu não posso citar nome dos lugares, né? Infelizmente. Ela trabalha numa farmácia, né? Aí, esse meu jeito, né, espontâneo de ser, ela era nova lá. Aí eu, quando eu digo assim, ai, Cláudia, tem uma menina nova, você não quer saber de menina nova, não. Foi assim, esse meu jeito grosso de ser, né? Ela ficou com isso, tadinha, na cabeça, sabe? Que isso? Como é que essa mulher me trata desse jeito? Só porque eu tô aqui. E ela continua lá, sabe? Outro dia minha filha teve que comprar remédios e assim, com o maior carinho, sabe? É aquela atendente que realmente nós entramos no local e gostamos, né? De ser recebida, de ser atendida pela Bianca. E a Bianca, como ela disse, ela está se formando na área da enfermagem, né? É o desejo do coraçãozinho dela, foi o que ela optou pela vida dela. E assim, você disse para mim, outro dia eu estive lá na farmácia, você disse para mim que você foi a um local, né, em que você ficou assim com várias perguntas naquele, meu Deus, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso, como foi a sua reação, né, quando uma criança chegou para você e fez as perguntas, como você disse para mim, você com a tua mãezinha, né, você sempre teve um diálogo muito aberto. E assim você ficou abismada, vou colocar a palavra assim, porque eu sou velha, né? Abismada com a pergunta que as crianças fizeram para você. Você pode falar alguma coisa sobre isso, Bianca? Sim, então, foi numa escola, eu estava fazendo um estágio na disciplina de criança e adolescente, e veio uma menina, 11, 12 anos mais ou menos, me perguntar sobre, sobre ela. Ela estava preocupada que ela ainda não tinha tido a primeira menstruação dela, que os peitos ainda não tinham crescidos, o que ela faria quando ela tivesse a primeira menstruação, e a partir dessa pergunta eu comecei a como assim? O que que você vai fazer? Né? Ela não sabia nem pôr um absorvente quando eu questionei. Então, essa era a dúvida dela, o que ela faria com a primeira vez, como seria, se ela ia saber antes ou não, por que, que as meninas da turma dela já tinham peito e ela não. E aí me veio muitas perguntas na cabeça de o porquê que essas crianças não têm o contato com as mães. Ela disse que ela tinha medo da mãe dela. E ela tinha, assim, ó, uma dinda de outra cidade que quando ela vinha, ela podia conversar. Mas daí como é que vai acumular perguntas uma criança? Não tem. Não, igual você está falando, Bianca, é essa coisa de. Eu recebo muitas perguntas assim também, sabe assim, eu não tenho abertura com a minha mãe, sabe? E É, você passou por isso numa escola, sabe? Uma criança chegar para você e perguntar sobre meus seios não cresceram, essa coisa toda. E você ficou, né? Como você disse, ficou, meu Deus, né? Em que século nós estamos com uma criança e assim, você conseguiu atender ao pedido dela, aos questionamentos dela? Você respondeu aos questionamentos dela? sim, daí eu falei que ela poderia solicitar, de repente, uma consulta com um médico, num postinho de saúde, se ela não tivesse plano,
para ter uma conversa aberta com alguém que tivesse um conhecimento aberto sobre isso, que pudesse explicar, porque ali meu tempo era curto, eu não tinha como sentar uma tarde, conversar com ela, até porque ela estava em horário de aula, né? Uhum. Mas eu orientei ela a procurar outros meios, né? Ou até mesmo a psicóloga da escola, né? Não, é aquela coisa, igual assim, você sabe que eu tenho vários inscritos e a maioria são tudo nessa faixa, Uhum. né? Com certeza tem pessoas mais velhas, mas assim, na maioria é nessa faixa, né? E o questionamento sempre é: eu não tenho abertura com a minha mãe. Você poderia falar um pouquinho de você com a tua mãe, da tua mãe, em relação de vocês duas, como foi, como não foi? Haveria essa possibilidade? Sim, na verdade, eu e a minha mãe, a gente sempre foi. A minha mãe me teve com 17 anos, então ela Hum, é bem nova, assim, aham. né? E sempre foi só eu e ela. Então, aonde ela ia me deixar com a minha avó e falava: Ó, a mãe veio numa festa e tal e tal. Ela Que nunca me legal, que mentia, ela legal. sempre me manteve junto com ela, Hum. sempre me cuidou assim, falou: Ó, não é um paraíso, assim, tu ficar Que sozinha. legal. Então, Parabéns, viu, mamãe da Bianca? Qual é o nome dela? Cris. Cris, tá de parabéns, muito mesmo, porque eu recebo assim relatos, cortando um pouquinho, Bianca, recebo relatos de mãe que realmente são novas, né? Tiveram com 16, 17, sabe? E não tem, sabe, essa abertura. Tanto é que eu tive que fazer um vídeo anterior sobre isso, né? Eu não tenho diálogo com a minha mãe, mas continua. Então, daí, mesmo depois eu tenho meu padrasto desde os meus 8 anos, mesmo depois que eles se juntaram, ela continuou tendo essa abertura comigo. Na minha primeira relação, eu pude falar Que abertamente com ela, com o meu legal, primeiro namorado. Logo quando eu comecei a namorar, ela já falou dos riscos. que E depois, legal. quando eu fiquei solteira de novo, ela sabia onde eu estava, ela sabia, nunca. Sempre foi aberto, assim. Parabéns mais uma vez, Cris. E hoje eu morando longe dela, não na mesma casa, a gente é como se fosse amigas, assim, às vezes nem parece mãe e filha, Que porque legal, a que gente conversa legal. assuntos que não tem nada a ver, assim, sabe? É muito bom. Assim, Bianca, eu tenho 50 anos, tá? E graças a Deus também eu tenho uma abertura muito grande com as minhas filhas, que eu não tive com a minha mãe. Mas não era porque a minha mãe não. Ela não foi, a criação dela foi Uhum. diferente, sabe? E isso que a Cris fez com você é de bater palmas mesmo, porque como você foi numa escola, nós estamos no século XXI, você foi numa escola, crianças de 12 anos, sabe? Fazendo perguntas que, sabe, que era mais do que natural uma mãe chegar e responder, né? Então, a gente realmente, e assim, antes de mais nada, eu abraço essa sua profissão, abraço mesmo. Eu acho assim que é grandioso. Te parabenizo mesmo. Mas antes da gente continuar, tá? Como eu disse, eu tenho vários inscritos, né? E uma inscrita, né, me pediu umas perguntinhas. Haveria possibilidade de você responder? Assim, você está ainda cursando a enfermagem. Não é questão de você não sabe, é questão que você tem ainda vários anos para continuar, né, a aprender. Sim, com Mas assim, certeza. eu já te agradeço por você ter vindo aqui, Gabi. Eu tenho certeza que as perguntas que eu vou fazer, caso você, ai, Cláudia, eu tenho certeza que não dá, né? Sim, Ô, Cris, ela vai me chamar de mãe, tá? Você vai falar assim, mãe, eu não sei essa, sabe? Numa boa, tá, tá? Então, assim, eu vou lá, né, pegar as perguntas para poder te fazer. tá. Tudo bem? Tudo bem. Então, assim, vamos lá. Qual o período para engravidar novamente depois da primeira gravidez? Então, na realidade, não existe um período após o parto que se chama puerpério, que é mais conhecido como a quarentena. Nesse período é o período em que os órgãos genitais da mulher vão voltando, em que o psicológico vai retomando, é um período muito importante depois do parto. Então tem que haver, né, que a gente chama o resguardo, Tem né? que haver. Tem que haver. Viu, filhas? É porque uma filha, ela me fez essa pergunta, eu respondi, aí procurei uma médica, ela me passou isso, né? E o marido dela estava querendo, aí eu falei, não, você tem que ter um resguardo,
Hoje em dia as pessoas até colocam 30, né? Isso, eu ia falar, não é exatamente os 45 dias, mas tem que ter um resguardo ali de um determinado tempo, né? Ah, então, e depois disso, tu vai no médico depois dos 40 dias, ele já vai te dar um anticoncepcional específico para ti se tu tá amamentando ou não. Tem que se cuidar, porque a qualquer momento tu tem o risco de engravidar de novo. Porém, é necessário pelo menos 2 anos que espere para o colo do útero ficar fechadinho de Que... novo. Viu, filhas? Coisa mais maravilhosa é ter uma pessoa com toda a capacidade para responder. Viu? Obrigada mesmo, mais uma vez. Imagina. Ah. E depois poder ter um parto natural de novo, né? Até por questão da amamentação. Se tu engravida e tá amamentando, tu tem que parar de amamentar, porque a amamentação estimula a abertura do útero e aí pode vir um parto prematuro. Interessante. A outra pergunta é normal sangrar pouco na primeira vez? Quando vai ter a primeira relação, né? Aí é normal, a pessoa quer saber se... Há algumas pessoas que não sangram, há outras que sangram, né? Exatamente. Depende de cada metabolismo, de cada organismo, de cada pessoa, de cada mulher, né? Uhum. Existem mulheres que não sangram, existem mulheres que sangram muito, existem mulheres que sangram um pouco, então não existe o normal. Não existe Não, um padrão. uma estatística assim que... Não, ela tem que sangrar. Não. Porque você sabe que tem alguns países, se a mulher não sangra, ela, né? Não, mas não existe isso. Não existe, né? O que é pré-natal? Olhando para lá, e você fala para ela o que é pré-natal. Então, Essa aí você pode olhar diretamente, porque eu tenho certeza que ela vai ver, né? Então, pré-natal é um período que tu tem que ter na tua gestação desde o momento em que tu descobre até o momento do parto. É um período onde tu faz consultas, onde tu vê o sexo do nenê, onde tu vê se tu tá bem, tu verifica a tua pressão. São Se faz consultas. necessário, né? Com certeza, muito. É do 1º ao 9º mês, né? Do momento em que tu descobre até o momento do parto existe o pré-natal, que é essencial. Hoje em dia, se tu não faz pré-natal, tu corre o risco de perder teu filho depois que tu ganha o neném. Sério? Porque no pré-natal tu descobre se teu filho tem síndrome de Down, tu descobre se teu filho se tu ou teu filho podem ter AIDS, o HIV, tu descobre centenas de coisas assim que tu pode prevenir sabendo antes, né, do que depois do parto. Nossa, mas o mais engraçado, não, eu sempre uso a palavra mais engraçado, sabe, Bianca? A questão é que a pessoa engravida, igual assim, a uma menina de 16 anos, engravida, sem antes tomar as precauções, né? Porque quando você casa, né, você fica... Não vai ser esse ano que a gente vai ter bebê, né, marido? Chega pro marido, pro esposo, fala, vamos planejar. Aí o que acontece com a menina de 13, 14, 15, 16 anos, né? E não tem essa instrução, se juntou com o rapaz e por isso que eu falo, é necessário conversar, sim, com a mamãe, sabe? Eu não tenho mãe, mas assim, procurar, sabe, um parente ou né, para poder informar, como você mesmo disse, um médico, porque, como eu sempre falo, o tesão, ele sempre vai existir na gente, sempre. E quando se há essa formação, né, de 13, 14 anos, está mais aflorado, o desejo é bem mais forte. Então, assim, precauções têm que existir. Sim. Né? Então, como a Bianca falou, né, o pré-natal se faz necessário. Assim como a primeira vez, eu acho que antes, com as minhas filhas, né, todas elas, a de 15 ainda não, mas todas elas, né, falaram comigo e foram a um médico, sabe? Saber, né? Até que tomar anticoncepcional, essa coisa toda, né? E vou fazer outra pergunta, né? A quinta, o pré-natal é necessário, né? E a sexta, com quantos meses, você até respondeu essa, eu posso ver o sexo do bebê? Não, Não tem uma estimativa. não, mas em torno assim das
6ª ou 8ª semana, às vezes tu consegue ver. Mas depende da posição do bebê, depende do médico, depende com quanto tempo tu descobriu a tua gestação. Não tem um padrão assim de. Lógico, tem um período ali que tu tem que saber já, né? Uhum. Mas não tem uma estimativa assim de. Ai, meu Deus, é 10ª semana e eu ainda não sei o sexo do bebê, Hum, né? é. Então, Eu, assim, eu tenho 5 meninas, né? Por incrível que pareça, né? Eu acho que Deus me deu esse dom. Eu já sabia que eram elas meninas. Assim, eu sabia, sabe, Bianca? Foi tão engraçado que quando eu engravidei a primeira vez, eu cheguei pro meu esposo e falei assim, tô grávida de uma menina. E não tinha nem um mês. e foi com certeza falar. Foi assim uma intuição tão grande, sabe? E foi, quem tá grávida? O quê? Tá grávida? O quê? Falei, tô. E de uma menina, Ah, sabe? E a segunda também, a terceira, sabe? Todas elas. E assim, eu acho que foi Deus que me revelou, sabe? E agora eu vou fazer uma pergunta para você, tá? Como eu li, né? Não foi uma indecisão, foi. Eu quero que você me fale o motivo, a razão de se ter abraçado a enfermagem. na verdade, quando a gente tá no ensino médio, a gente não sabe muito o que a gente quer, né? E eu sempre quis alguma coisa na área da saúde. Sempre, sempre, sempre falava, se eu não quiser. Minhas opções foram enfermagem, farmácia, fisioterapia, mas sempre foi relacionado ao cuidar de outra pessoa. Que lindo. E depois que eu comecei a fazer, eu me apaixonei. Eu sabia que era aquilo ali que eu queria, que hoje eu não saberia escolher outra profissão. Que coisa. E tua mãe? A minha mãe sempre aceitou, ela disse, eu não conseguiria, É, mas é tu. pois é, isso que eu ia falar com você, né? Cris, eu também não conseguiria. Assim, por mais assim que eu possa ser uma pessoa extrovertida, simpática, eu acho uma responsabilidade, sabe, Bianca, muito grande, Com certeza. sabe? Eu acho assim que é uma profissão para mim, sabe, assim, grandiosa mesmo. Não é aquela questão, igual assim, quando eu vejo essas coisas das pessoas, né, é, que vai lá para a África tomando conta daquelas crianças, não tem só médicos lá, É, sabe? Tem muitos enfermeiros, sabe, que abraçaram a causa por amor, é. porque eu, honestamente, até quando eu vejo uma injeção enfiando na agulha, na pele de uma pessoa, eu desmaio. Eu tô falando sério, eu tenho assim um. Eu não consigo. Mas assim, é a sua profissão, sabe? Assim, você é uma pessoa maravilhosa, grandiosa, não só pela profissão que você escolheu, né? Mas para mim eu não tenho palavras, tá? Não tenho mesmo. E assim, eu agradeço demais a Bianca por ter vindo aqui, né? Assim, hoje ela vai experimentar uma comida da mamãe daqui, viu, Cris? Espero que ela goste. Não sei se ela vai gostar, é uma comida que às quartas-feiras a gente faz aqui, né? E espero que ela goste. E mais uma vez, muito obrigada Imagina. mesmo. Você tem mais alguma coisa para falar em relação às crianças? Algum conselho para dar para elas? Que assim, se tu não tem abertura para falar com a tua mãe, que tu vá atrás na escola, ver alguém que tu possa conversar, que tu vá num posto de saúde. Sempre tem serviços aí gratuitos que a gente possa ir e tirar dúvidas e conversar com profissionais que entendam, mas que não fique guardando para si as dúvidas que tem. Legal isso, sabe? Não, gente, eu tô sendo assim, eu tô muito feliz mesmo, porque para mim é uma criança. É uma criança com uma capacidade tremenda, uma responsabilidade tremenda de ajudar o próximo. É Bianca Fagundes, a nossa enfermeira. Futura. Não, futura nada, já é. Para mim já é. Igualzinho eu estava te falando, a minha avó era parteira, parteira. E na época, minha avó era de 1800, tá? Na época dela, ela tirou muitos bebês. Para você ter uma ideia, não se usava cesárea. Não. Eu gostaria de fazer. Eu.
Foi uma perguntinha sobre cesárea. É, não fazia cesárea? Em 1800, eu acho que não fazia mesmo, não existia. E ela tirou muitos bebês. Tanto é que quando o cara veio lá na cidade dela, falou: Dona Irene, eu vou te dar uma carta como médica autorizando a senhora a fazer. A falou: eu sou parteira, sabe? Eu não. É o é, meu legado, sabe? É esse. Eu agradeço. Ele estava falando que ia dar. Ela não quis, sabe? E ela continuou sendo parteira até os 70 anos de idade, sabe? Assim, a pessoa na cidade, porque eu sou do interior, tá, Bianca? As pessoas da cidade corriam atrás da minha avó, para minha avó ir lá fazer o parto. Sabe? Eu, assim, eu não teria de forma alguma coragem. Não teria mesmo. Ai, meu Deus do céu. Mas, assim, falando sobre cesárea, eu não sei se você vai saber me responder, tá? Está havendo muitos relatos, né, que o melhor ser o parto normal, né? Sempre opção pelo parto normal. O que você me diz disso? Então, eu sou a favor do parto natural, porque favorece a mãe, favorece a criança, mas existem casos e casos de cesariana, né? Então, existe possibilidade, sim, de, olha, eu não tenho condições porque eu preciso fazer cesárea. Mas, com certeza, o parto natural, ele é bem mais favorável tanto à mãe quanto à criança. Eu sou bem mais a favor do parto natural. Igual assim, eu tive as minhas por cesárea, tá? Uhum. Mas eu não tive dilatação, não tive contração, sabe? Não, não tinha. O líquido, ele saiu, não saiu, arrebentou direto, sabe? Ele foi pouco, Já foi um sabe? caso à parte, Então, então. assim, tanto é que a quarta gestação, o médico falou que era de risco, Uhum. já tinha cortado 3 vezes, né? Então era de risco. Então ele falou: olha, a gente vai ter que encerrar por aqui. Ela não pode mais engravidar, né? E meu desejo era tão muito filho. E eu relutei em querer fazer cesárea, sabe? Uhum. Eu tô fazendo essa pergunta porque tem uma criança também, para mim, né? 29 anos, para minha criança, vai continuar sendo, veio me perguntar sobre o parto cesáreo, o que eu achava, né? Aí, como você disse, o natural é sempre a opção. Vem cá, se induz a fazer um parto natural ou não? Porque a minha irmã, ou a minha sobrinha foi tirada por fórceps, né? Aquele aparelhinho que, né? Hoje em dia não se usa mais tanto, não. 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 Existem medicações que são injetadas na veia, né? Mas depende. Existem mulheres que ficam 2, 3, 4 dias em trabalho de parto e não aceitam. Né? Sério? Isso eu não sabia mesmo. E não 2, aceitam, 3 dias? e não aceitam que seja colocado nenhuma indução. Né? Agora é que nem Mas eu não há falei isso. possibilidade de acontecer alguma coisa assim. Não, mas daí isso tudo é monitorado, né? Daí existe uma equipe em volta dessa. É que hoje em dia eu acho que o tempo é muito, né, precioso, vamos falar assim, né? Então, vamos assim que é mais rápido. Vamos fazer a cesárea que é mais rápido. As pessoas têm optado mais por cesárea, É, né? E não sei se você chegou a ver uma reportagem falando que era para evitar um pouco a cesárea, porque é, estava correndo riscos, né? Porque, sim, na verdade, a gente leva uma anestesia aqui é, então, é perigoso, né? com certeza. Dependendo do anestesista, né? É difícil, né? Eu, graças a Deus, as filhas estão aí. Mas, assim, agradeço mais uma vez, né? A presença tua aqui. Assim, caso, Bianca, tenha outras perguntinhas, você poderia responder para a Claro, mamãe? Você viria de novo aqui na casa da mamãe? claro. Eu agradeço demais, Bianca, a tua presença, agradeço mesmo. E assim, como eu te falei, haveria a possibilidade de você falar para as meninas, né, como você falou, elas procurarem, mas assim, incentivar mesmo, dar uma força maior,
porque se não ficar bom de perto, depois corta. Você poderia, assim, enfatizar mesmo, porque, como eu te disse, é uma pergunta, né? Igual essa daqui. Não sei se você poderia responder a lá de cima. Ó, dá uma olhadinha. Após a fecundação, se tiver outra relação sexual, pode haver. Não pode Então, vamos haver. ler ela, né? Lê, pode ler. Após a fecundação, se tiver outra relação sexual, pode haver outra fecundação? Não pode haver outra fecundação. É importante a gente se cuidar depois, né? Ter todo um cuidado, mas como eu falei, para isso é necessário ir ao médico, fazer o pré-natal, lá tu recebe todas as orientações que precisam ser, né, feitas. E sempre, sempre procurar. Existem falta, às vezes, vaga nas universidades de tanta gente estudando, de tanta gente disposta a ajudar. Então, as pessoas estão aí para isso, não precisa ter vergonha. Hoje em dia, a gente está num mundo totalmente diferente, existe internet, cria um perfil anônimo, manda, mas sempre vai atrás. Nunca fica com dúvidas, que dúvidas é a pior coisa que tem. Então, você viu uma pessoa da área te dando todo o aparato para você procurar uma pessoa especializada para não ficar com a pulga atrás da orelha, né? Então, assim, Bianca, mais uma vez te agradeço. A mamãe vai ficando por aqui junto com a Bianca, né? Pedindo aquelas pessoas que não são inscritas no meu canal para vir cá se inscrever, tá? Dá uns likes e beijinho, beijinho. Tchau, tchau.